Muito bem, retornamos com o programa Questão de Ordem, programa que aborda as comissões existentes no Poder Legislativo cubatense. Hoje o convidado é o vereador Adeildo Eleodoro dos Santos, o Dinho, ele que é membro das comissões de Cidadania, Saúde e recentemente também foi o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito do Cemitério Municipal de Cubatão. Vereador Dinho, eu vou dar uma de advogado do Coisa Ruim agora aqui contigo. Vamos lá. Eu me recordo que em 2009, eu inclusive fui assessor de um ex-vereador aqui da casa, e eu lembro do vereador Dinho, que na época pertencia ao Partido dos Trabalhadores, informando ao munícipe de que o Parque Anelinas, recém-inaugurado em 2011, se não me falha a memória, teria na praça de alimentação bandeiras como a do Subway, como a do McDonald's, e eu tive semana passada no cinema do Parque Anelinas, e os madeirites de 2011 continuam no mesmo lugar. Vereador Dinho, o que aconteceu? Porque a praça de alimentação, ela inexiste no Parque Anelinas. Ademir, durante as sessões da Câmara, nós abordamos esse tema em diversas oportunidades. As pessoas que me conhecem sabem que, quando eu entrei na política, foi principalmente por dois motivos. Por conta das bolsas de estudos, que depois a gente pode abordar o assunto. Vamos falar sobre o assunto. E outro por conta do Parque Anelinas. Fui criado, praticamente, moro perto do Parque Anelinas, fui criado praticamente dentro do parque, jogando futebol, passeando com a família. E, de repente, o parque estava abandonado, totalmente abandonado. Então, entrei na política e falei, Chegou a ser fechado, não, vereador? Chegou a ficar fechado por mais de um ano. E aí, entrei na política, toda essa briga, essa discussão, e uma das bandeiras, por diversas vezes no plenário, falava do Parque Anelinas, praticamente todas as sessões. Eis que a prefeita, que era vereadora junto comigo pelo Partido dos Trabalhadores, foi eleita. E aqui eu gostaria de fazer um breve comentário aqui a respeito da minha saída do Partido dos Trabalhadores. Fica à vontade. Eu fui filiado no Partido dos Trabalhadores por 16 anos. Eu não mudei. Agora, infelizmente, você pega o governo municipal, a atitude que se tinha e a atitude que tem hoje é totalmente diferente. A prefeita andava com faixa na cabeça, bolsa de estudo já, junto comigo, junto com o vereador Huerto, junto com o secretário dela, o Fábio Inácio, só que esqueceu, acabou com as bolsas de estudos. Inclusive, deu calote em 300 estudantes no ano de 2012. Não abriu inscrições em 2013, 2014, 2015. Então, é por aí que você verifica. E assim vai com diversas situações onde o governo mudou a postura. A prefeita que lá atrás criticava acordos imorais que aconteciam, hoje fez um acordo de mais de 20 milhões de reais com a ProSaúde, totalmente imoral. Então são essas situações que a gente não aceita. Então, por conta disso, nós saímos do Partido dos Trabalhadores porque eu continuo andando de cabeça erguida na cidade. Saiu do Partido dos Trabalhadores? Eu saí do partido em 2013. Faz praticamente 2 anos. E agora você solidariedade? Sim. Ademir, é o que eu sempre digo, o meu compromisso não é com Márcia Rosa, nem com o PT. Meu compromisso é com o Cubatão e a população. E eu continuo, tudo que eu defendia lá atrás, eu continuo defendendo. Por exemplo, essa questão do Parque Anelinas, que a gente brigava juntos na Câmara, ela quando era vereadora. O Parque Anelinas foi reformado, mas está sem manutenção. Teleférico quebrado, praça de arborismo quebrado. Nós entramos já no Ministério Público, olha só a situação. E isso é ter a coerência. Se lá atrás eu criticava o Parque Anelinas abandonado em outras gestões, não é porque agora está no governo que eu votei. Eu votei. E se eu votei, eu cobro mais ainda. Cobro mais ainda e espero que esse governo acabe logo, porque infelizmente subiu a cabeça e esqueceram da cidade de Cubatão. Aí o que acontece, Ademir? O parque totalmente abandonado. A manutenção do parque não é realizada. Quadra com goteira. O teleférico sem funcionar. Azulejos caindo. Azulejos caindo. Ademir, existe um contrato de mais de R$1.200.000 por ano com a Cursan. O parque é fechado às segundas-feiras, deveria ser para manutenção. O que é feito de manutenção? Você, quando entra, já tem aquele chafariz, os ladrilhos todos quebrados. Então, nada é feito de manutenção, na verdade. Então, por conta disso, a gente denunciou. E em relação à praça de alimentação, no dia 29 de abril de 2012, a Câmara aprovou por unanimidade, todos os vereadores,
a possibilidade da prefeitura fazer a licitação. Porque para você disponibilizar os espaços ali da praça de alimentação, é necessário que você tenha autorização legislativa dos vereadores para poder fazer a locação, alugar. 3 anos não tiveram a competência. Inclusive, já vou até dizer aqui de antemão, eu comprei uma vela de 3 anos e futuramente o nosso vídeo, não sei quando passar a matéria, já vai ter passado ou não, vai ser lá com um bolinho lá comemorando os 3 anos com a praça de alimentação fechada. É incompetência. A questão do Subway e do McDonald's, os empresários acharam por bem investir fora do Parque Anenias. Agora lá dentro é importante que você tenha praça de alimentação. Você vai no shopping, você assiste um cinema, como você mencionou aqui, eu também fui no cinema há pouco tempo agora, assisti Cinderela com a minha sobrinha, com a minha esposa. E aí, quando você sai, você não tem uma praça de alimentação ali. Às vezes você quer jantar, quer tomar um café. Agora, 3 anos não tiveram a competência para poder fazer. Gente, é pegar ali, fazer uma coisa simples e objetiva, a licitação. É parar e querer resolver, mas infelizmente o governo trava. E trava onde? Onde que é prejudicada essa licitação? No gabinete da prefeita. Os processos vão para lá e ficam parados eternamente. Não é dado andamento. E com isso, quem perde é a população do Cubatão. E nós vamos continuar cobrando. Dinho, por toda a manifestação, todas as declarações que você deu agora há pouco, você se considera frustrado por ter acreditado no governo e pelas tuas declarações passou longe, passou distante de tudo que tu imaginava? Ademir, eu não vou dizer a palavra frustrado, o meu sentimento é de indignação. Porque quando você entra na política, você tem 2 caminhos. Tem gente que entra para se dar bem. Eu não entrei na política para me dar bem. São 15 anos como advogado ou consultor na área de direito previdenciário e INSS. Tenho minha profissão. Eu entrei na política para ajudar a mudar o destino da cidade, para mexer de fato, para melhorar a vida das pessoas aqui. De repente, a vereadora lá atrás tinha os mesmos ideais. Se torna prefeita, inicia o primeiro mandato, que queira ou não queira, houveram avanços no primeiro mandato. Mas vai para o segundo mandato totalmente perdida. E eu tive uma conversa com a prefeita, pouco antes dela ser eleita, onde ela se comprometeu a realizar mudanças, a tirar a gente que não presta, que não sabe trabalhar dentro do governo. E eu falei, você vai fazer isso? Ok. Ela não fez. Então, tudo que está acontecendo para mim hoje não é novidade. Já sabia que ia acontecer. E eu falei, se não houver mudança, eu tô fora. Eu não vou ficar aqui defendendo coisa errada. Não combina comigo. Então, assim, se você falou de frustração, poxa, eu não posso ser frustrado assim, eu tô de cabeça erguida. Tá errado, eu não concordo. Saí fora por conta disso. Agora, eu deveria, por ter votado e apoiado, permanecer calado? Foram mais de 39 mil pessoas que votaram. Eu sou um desses que votaram. O grito dessas pessoas que estão indignadas. Indignadas talvez seja o termo mais correto. E aí é continuar a nossa luta. Como diz Chico Xavier, eu gostaria de falar essa frase no final, mas vou falar aqui no meio do caminho. Nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo. Mas podemos recomeçar agora e fazer um novo fim. Eu não desisti de Cubatão. A luta continua. E tenho certeza absoluta que quem colocou o atual governo, na figura do Partido dos Trabalhadores, à frente aqui da Prefeitura de Cubatão, vai ser a mesma população que vai tirar a continuidade desse governo futuramente. Ainda sobre o Parque Anelinas, para a gente destrinchar, o vereador foi um dos maiores incentivadores, e você mesmo disse aqui durante o programa, o teleférico funcionou durante pouco tempo, não, vereador? E já está, acredito eu, há mais tempo sem funcionar do que o período que já funcionou, e os jovens, as crianças, lamentam porque a cidade é carente de locais para divertimento e o teleférico era uma dessas opções, não? Ademir, na denúncia que nós fizemos, e nós pontuamos lá a questão da Corsã, porque na licitação, na oferta de preço que a Corsã passou por R$100 mil mensais, mais de R$1.200.000 por ano,
um dos itens nessa manutenção era justamente o teleférico, que a Corsã ia fazer essa manutenção. Na época, eu critiquei, inclusive falei, mas peraí, a Corsã não tem capacitação técnica para fazer isso. Isso não existe. Aí, inclusive, o superintendente da Corsã foi responder na página dele no Facebook, dizendo, não, que nós temos técnicos preparados sim, não sei o que e tal. Quando é agora, está lá no Ministério Público, que eu fui verificar lá a resposta, tem uma resposta parcial ainda, não dizendo que nós estamos tentando contratar a empresa. Mas antes não ia ser a Corsã? E aí vai ter que responder lá no Ministério Público como que está sendo pago. Se você está recebendo 100 mil reais por mês para fazer a manutenção, inclusive do teleférico, o teleférico está parado, como é que você recebe esse dinheiro? E é isso que a gente pede. Até porque é o seguinte, acaba sendo mais um atrativo do parque. Eu não concordo quando falam que, olha, é um teleférico que leva nada a lugar nenhum. Não concordo. A oposição eu acho, bateu muito nessa eu não concordo, não é porque hoje eu estou na oposição que eu vou dizer que eu concordo com isso. Quem está no parque vê a fila enorme que acontece quando o teleférico está funcionando. Você tem uma visão, você está ali comendo uma pipoca, um algodão doce, isso aqui e tal. Era enorme a fila. E se estiver funcionando, vai ter a fila enorme. É mais um atrativo dentro do parque. Assim como lá no Horto Municipal, se for possível que tenha um teleférico futuramente, é atrativo. A população merece cada vez mais atrativos. Assim como o circuito de arborismo, que está lá parado desde sempre também, que poderia estar funcionando. Vereador, você foi secretário durante o primeiro mandato da prefeita Márcia Rosa durante 100 dias. Isso. Foi isso? Nos primeiros meses de 2009. Isso. O teleférico não, o Parque Anelinas foi entregue em 2011. Mas o senhor, na época, como estava ligado à administração municipal, o senhor tem ideia de quanto custou a reforma do Parque Anelinas? Tenho. Ou números aproximados, por gentileza? O Parque Anelinas custou aproximadamente 19 milhões e 900 mil reais. Às vezes a gente vê alguns comentários de 30, 40 e tal. 19 milhões e 900. E aí eu vou dizer para você, inclusive o Tribunal de Contas está questionando o contrato que foi assinado com a empresa à época, porque houve uma grande discussão, a Logic, que foi a vencedora. Na época houve uma grande discussão em relação ao que foi solicitado justamente, a empresa que fosse construir deveria ter capacitação técnica para construir o teleférico. Então não teria como você, simplesmente, a empresa, ganhar e não fazer um equipamento desse porte com segurança. E isso constou no edital. Até acabou demorando um pouco por conta disso. Agora, Ademir, 19 milhões e 900. O Parque Anelinas. As duas etapas lá. Valor significativo. Valor significativo. Que eu acompanhei e eu posso dizer que esse valor foi verdadeiramente gasto, investido. Houve uma licitação onde o melhor preço ganhou, ponto. Agora, eu pergunto para você, neste mesmo ano de 2009, no ano de 2009, o parque, a construção começou posterior a isso. Exato. Em 2009, quando eu fui secretário, você bem lembrou, a administração pagou dos governos anteriores, só em 2009, 40 milhões de reais de precatórios. Absurdo. Inclusive dos dois prefeitos anteriores, Ney Serra e Passarelli. 40 milhões de reais de precatório. O que daria para fazer com 40 milhões de reais? Então, olha só, se é caro, 19,900. Então, olha só, se é caro o investimento, porque o que eu reclamo hoje do Parque Anelinas é a questão da manutenção e a outra etapa que precisa fazer lá das casas, aquela parte histórica lá do Parque Anelinas. Agora, se você investiu, tá na cidade, tá ali para as pessoas se divertirem, o parque tem bastante frequentadores, a população tá ali, mas tem que estar funcionando. Agora, do outro lado, você perdeu 40 milhões de reais por irresponsabilidade de ex-prefeitos. Então, é isso que acontece. Então, é balancear. E do mesmo jeito, então, que eu criticava outros prefeitos, assim como a prefeita, né? Hoje a prefeita criticava quando era vereadora, só que ela mudou de opinião. Porque hoje ela anda lado a lado com pessoas aí que participaram de outras administrações, mas isso não vem ao caso agora, até porque a gente tem que ser, não só denunciar, mas ser propositivo. E com esses 40 milhões de reais, daria para fazer tanta coisa na cidade. Só para você ter ideia, você trocaria as calçadas de mais de 80%, cerca de 80% da cidade de Cubatão. 80% de todas as calçadas da cidade. Mas, infelizmente, o dinheiro que foi pelo ralo só em 2009.
porque a dívida que foram deixadas foram muito maiores. Meu Deus do céu. Já que você tocou no assunto da Bolsa de Estudo, vereador, gostaria que você falasse por que aconteceu em 2012 a Prefeitura não dar a Bolsa de Estudo para os estudantes universitários e 2013, 2014 e 2015 não teve nem a abertura da inscrição para esses alunos, já que a população da cidade é considerada como carente e sofre com esse apoio do poder público. Ademir, eu inaugurei, inclusive, o termo governo caloteiro. E isso teve início justamente em relação às bolsas de estudos. Como eu disse aqui, nós entramos na justiça. Inclusive, 9 estudantes assinaram a denúncia que nós fizemos. Ligamos para esses estudantes. Teve estudante que chorou ao telefone. Teve gente que parou de estudar porque não tiveram esse valor recebido das bolsas de estudos. Detalhe, esses 300 estudantes de 2012 tiveram a bolsa deferida. Houve lá todo o processo seletivo, foram deferidos, o nome saiu e até hoje nada. Cobrei por diversas oportunidades o secretário de Educação quando veio para a Câmara e ele nunca respondeu, o Fábio Inácio. Várias oportunidades eu cobrei, falei, vereador, quando esteve aqui na Câmara, e as bolsas de estudos? Nunca respondeu, sempre fugiu do assunto. Governo caloteiro. E aí você me pergunta, volto a dizer aqui, governar é saber escolher. Antes era legal, na época do Clermont, quando ficou 8 anos sem bolsa de estudos, Ney Serra acabou no último ano dele, em 2000, depois de 2001 a 2007 sem bolsa de estudos, nós fizemos manifesto na avenida, em desfile. Me recordo. Entendeu? Várias pessoas na frente do palanque lá se manifestando, bandeira do PT e tal. E o que acontece? Olha o exemplo. Como é que eu ia ficar no partido desse jeito? Eu tinha uma postura ali combativa de estar junto com a população, de estar junto com os jovens, defendendo as bolsas de estudos. De repente, o governo não paga no ano de 2012, não abre inscrição em 2013, nem 2014, nem 2015. Eu vou defender um governo desse? Nunca! O meu compromisso continua sendo o mesmo. E é por isso que a gente denunciou na justiça. Se você fala para mim, de que forma solucionar? Primeiro, na justiça a gente pediu para que sejam pagos esses estudantes de 2012, que eu tenho esperança que isso ainda vai acontecer. Agora, em relação a 2013, 2014, 2015, infelizmente, ficou na história. As pessoas, porque teria que ter aberto inscrição, não abriram, não vão ter como receber. Agora, quem sabe um dia que o Cubatão tenha um prefeito sério, de verdade, para que essas bolsas de estudos possam voltar. Vereador Dinho, agradeço a sua presença no Questão de Ordem e de antemão já lhe convido para um outro programa, porque assuntos não faltam para a gente esclarecer a população e para você também falar sobre o trabalho de Vossa Excelência. Agradeço pela tua participação, gostaria das considerações finais. Ademir, eu gostaria de primeiro parabenizar você pela condução do programa, com todos os vereadores, você vem fazendo um belo trabalho, toda a equipe, os cinegrafistas que estão aqui nesse momento. Agradecer minha assessoria que tem me ajudado bastante na condução do nosso mandato, mas principalmente agradecer as pessoas que nos assistem, porque são vocês que passam para a gente as informações, as denúncias, que fazem o nosso mandato melhorar cada vez mais. Muito obrigado e conte sempre com a gente. E, para acompanhar nosso trabalho, acessem no Facebook a página Dinho Eliodoro com H. Um beijo no coração de todos. E com a participação do vereador Adeudo Eliodoro dos Santos Dinho, vamos encerrando a Questão de Ordem da edição de hoje, prometendo retornar na próxima semana com mais uma edição inédita. Fiquem ligados na programação da TV Câmara. Forte abraço, até a próxima. Muito obrigado.